nordestino pudesse escrever tudo da Bíblia na nossa linguagem, ia ser bem interessante também. Provérbios resume a dizer: ou você entra pela porta, ou você vai para o inferno. Você já percebeu que esse livro, ele interpreta a Bíblia por inteiro? Quem já percebeu isso? Porque tudo que nós estamos lendo aqui são alertas de Deus para não perecermos. Então quem encontrou diz: eu encontrei. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Curva sua cabeça. Pai, é no nome do Senhor Jesus que mais uma vez, em concordância com a oração do teu filho, te apresento o coração da tua igreja. Eu sou tua empregada, tua escrava, tua serva, com muita honra, com muita alegria, Senhor, mais uma vez, sendo instrumento nas tuas mãos, Senhor. Não há sábio como o Senhor. Tu és o professor, um mestre, por excelência da igreja. Estamos aqui atentos para ouvirmos a tua voz, porque a tua palavra nunca envelhece, Senhor. E ela nos livra dos laços da morte, do tentador e do inferno. Nos ajuda a guardar o que ouvimos, Senhor. E não apenas sermos ouvintes, mas praticantes da tua palavra. E possamos guardá-la no nosso coração e pôr por obra, Senhor, a tua repreensão, a tua advertência, que é plenamente para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém? Quem tem ouvido? Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Às vezes nós olhamos para as pessoas que estão praticando, vamos aplicar um pouquinho, praticando perversidades, e nós falamos assim: não vai acontecer nada. Essa pessoa vai continuar fazendo tudo o que está praticando, e parece que a justiça de Deus nunca virá. Deus está dando oportunidade para o arrependimento. Existe um grupo na Bíblia que o próprio Deus disse: eu vos entregarei ao espírito do erro. Mas ele sempre dá oportunidade para o arrependimento, para que a pessoa retroceda do seu caminho mau e encontre o caminho da benevolência de Deus, da santidade e da mudança de vida. Você que é mãe e é pai, olha só o que nós lemos no primeiro versículo: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Tudo bem que esse pai aqui é o pai biológico, mas eu vou trazer esse pai aqui para o pai celestial também. Aqueles que estão ouvindo a correção do pai, ano após ano, dentro da casa de Deus, e não têm dado ouvidos à voz do Senhor. Observe a trajetória do povo de Deus em toda a Bíblia Sagrada, tanto na antiga aliança quanto na nova. Toda a desgraceira que aconteceu na vida de famílias, de pessoas, de reis, de sacerdotes e até profetas, e tantos outros que receberam da parte de Deus a grandiosa oportunidade de servi-lo na beleza da sua santidade, com excelência, sendo um bom cumpridor do seu papel, como alguém chamado e escolhido por Deus, recebendo da parte do Senhor o que Ele lhe confiou para cumprir como missão, não dando ouvidos ao Senhor, se deram muito mal. Eu estava lembrando da história de Moisés. Moisés, um homem de Deus, a Bíblia diz o homem mais manso da face da terra, um homem que era amigo de Deus, íntimo, profundamente íntimo de Deus. Passou toda aquela trajetória de sofrimento, de estresse com o povo. Aí Deus mandou que ele subisse ao monte e olhasse a terra de longe, e não subiu, por causa de um pequeno estresse que ele teve, quando o povo estava perturbando, apertando a sua mente, porque queria água, e ele bateu com agressividade na rocha, que é um tipo de Cristo, e Deus não gostou do jeitinho mal criado que ele tratou. Sabe, irmãos, eu sei que Moisés foi salvo e houve contenda acerca do seu corpo, e não é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu até acredito que Deus abriu uma pedra, como eu já vi um antigo pregador na época que eu era criança, e ele disse assim: é bem capaz de Deus ter aberto uma pedra, colocado Moisés lá dentro e fechou. Aí ficou lá o fóssil, né, dentro da pedra. Pode até ser, porque se o corpo de Moisés fosse
recuperado, com certeza ia ser instrumento de idolatria no meio de um povo que teve coragem de pegar argola, colares, pulseiras, braceletes e tantas coisas, vasilhas de ouro, derreter e transformar em um bezerro. Imagine com os ossos de Moisés quando eles estivessem em apuros, né? Iam querer usar como instrumento de idolatria também. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma caminhada que, por mais que a gente passe por situações adversas em nossa vida e sejamos cometidos por grandes aflições, nós precisamos tomar muito cuidado, porque como nós estamos dirigindo na rua, quem está aqui, diga estou. Muitas vezes temos que ter direção defensiva. Às vezes você está dirigindo, alguém passa na sua frente. Se você não dá um freio assim, você passa por cima da pessoa. Eu já contei aqui, vou repetir. Uma vez eu estava vindo ali nas imediações da Avenida de Contorno, e passou um rapaz, ele estava com um cesto na mão, não sei o que ele ia fazer, e eu toda tranquila, cumprindo direitinho ali a sinalização, e ele com espírito de demônio, de pirraça, parou bem assim na frente do carro, passa por cima. Muitas vezes na nossa estrada de vida, você está se defendendo para não coligir com ninguém, mas sempre aparece alguém com um espírito de atrevimento para atravessar o seu caminho, para lhe fazer errar, para você provocar um acidente. E nós temos que ter cuidado por nós e pelos outros. Porque muitas vezes você está ali, andando direitinho na linha reta da palavra de Deus, nos trilhos da santificação, mas sempre aparece uma isca de Satanás para querer lhe tirar da rota e provocar até um acidente, uma colisão, um problema que pode até ser fatal, tanto para você quanto para aquele que atravessou no seu caminho. É por isso que nós temos que ter muito cuidado na nossa caminhada cristã, principalmente nesses últimos dias da igreja na terra. Tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente ouve, e como é que a gente vai processar tudo isso e olhar com olhar de sabedoria e abrir a boca com palavras sábias para você não se meter em confusão. Quantas vezes você está tranquilo, cuidando da sua vida, cuidando da obra, cuidando da sua casa, das suas contas, que são muito complicadas para pagar. Você não está duelando com ninguém, você não está procurando problema com ninguém, você não anda na casa de ninguém, você não fica apertando a mente de ninguém, mas sempre aparece uma tentação do Satanás para querer tirar a tua paz e até para duelar contigo. Às vezes você não está duelando com ninguém, mas tem gente duelando com você. Todo mundo está vendo e você é o único que não sabe. Uma vez eu tive um sonho que uma irmã chegava na minha casa. Primeiro ela telefonava para mim, eu atendia a ligação. Acho que eu já contei isso aqui. E quando eu atendia a ligação, na mesma hora ela aparecia na casa. Aí eu colocava ela para sentar e eu estendia a mão para ela. Ela comeu o meu dedo. Depois ela foi comendo a minha mão. Depois ela foi comendo um pedaço do meu braço. Quase ela chega no ombro. E Deus falou para mim, isso aí é espírito de sugação. Daqui a pouco vai querer comer o cérebro. Daqui a pouco vai querer comer a cabeça. Você sabe o que significa isso? Espírito de destruição de paz. Você sabia disso? Toma muito cuidado com gente que quer tirar a sua paz, que quer sugar o seu sono, que quer sugar a sua alegria, que quer sugar a sua mente, que quer sugar o seu sossego. E muitas vezes quem tem essa prática de gente que não vale nada, são pessoas que conhecem exatamente o caminho que tem que andar, mas preferem ser carga pesada nos ombros dos outros. Tem gente que está 300 anos na igreja, mas nunca tomou vergonha na cara de ouvir a correção do pai e se emendar. Se comporta como desavisado, enquanto Deus está todo dia batendo na tecla. Eu estava lá em casa. Daqui a pouco aparece uma chamada de vídeo. Quando eu vou ver, é alguém com um monte de remédio espalhado pelo chão, dizendo, acabei de tomar 40 comprimidos e estou me suicidando. Eu disse, se eu estivesse aí agora, eu ia te dar uma surra. Porque eu não estou falando de novo convertido.
Eu não estou falando de gente que chegou agora no evangelho. Eu estou falando de gente que prega no altar, que já dirigiu igreja, que tem experiência de atender muita gente, porém parece que nunca conheceu a Deus. Será que vale a pena estar tantos anos dentro da igreja e se comporta como alguém que nunca conheceu a Deus? Será que todas as pregações e todas essas leituras que nós fazemos todos os anos, mensageiros e mensageiros, Deus fala, Deus opera, Deus cumpre promessa, mas as pessoas não se emendam? É uma gastura, é uma canseira. Aí chega uma hora que o próprio Deus chega diante do povo e diz assim: eu estou cansado das vossas reuniões solenes. Deus nunca cansa, isso é uma maneira de expressão. Porque o cansaço de Deus no sentido original é: estou enojado das vossas celebrações solenes. Eu não quero adoração de boca para fora. Eu quero adoração de coração, de alma, de entrega, de testemunho, de verdade. Eu estou ofendidinha, eu estou ofendidinho, ninguém me entende, nem Deus quer te entender. Nem Deus precisa entender isso. Isso que é, missionária? Estamos caminhando para a morte. Estamos caminhando para o final. E quem é salvo está caminhando para a nova Jerusalém. A luta agora é essa, minha gente. É chegar no céu. Então tem gente que nem está interessado em entrar no céu e ainda atrapalha quem quer entrar. Cuidem das suas vidas. Cuidem das suas almas. Cuidem de organizar sua casa, suas contas, sua cabeça, seu coração. Tem gente que é para estar aqui ajudando, clamando, intercedendo, mas prefere ser guinchado. E já chega disso. Aqui está a palavra de Deus. Ela não envelhece. Ela não tem prazo de validade. Está aqui para todo mundo ler e praticar. Mesmo praticando a palavra tem problema? Tem. E eu vou lhe dizer que quem mais pratica é quem mais sofre. E daí? Nós já vamos embora daqui. Alguém tem coragem de dizer amém? Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá violência. Prevaricar é a mesma coisa de adulterar, de prostituir, de praticar o que é imoral. E imoralidade não é só relação sexual. Imoralidade também é um comportamento pífio, indigno, falso, mentiroso, enganador. Provérbios combate com veemência toda mentira. Aqui está dizendo, do início até o final, e a Bíblia toda sempre aponta que o mentiroso, o falso, o enganador nunca terá um final feliz. Quem ouviu isso aqui? Então, quando você vê alguém pegar o caminho da mentira, do engano, da perversidade, não fica pensando que o coitadinho da história é você, não. É digno de pena, de compaixão, de dó. Porque o final é triste. Não sou eu, a missionária, quem está falando, porque estou pregando para mim também. O final de todos os rebeldes será horroroso. Será horrível. E principalmente com as palavras que nós pronunciamos. Porque elas são semente, elas brotam, elas produzem. E nós vamos comer exatamente o fruto do que sai da nossa boca. Põe a mão na sua boca e diga assim: Senhor, me ajude a vigiar a porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Você já percebeu? Eu vou falar para crente agora. Eu não vou falar nem para as pessoas que estão no mundo da ignorância. Você já viu que tem crente que ele tem tempo para conversar com todo mundo, só não tem para conversar com Deus? Tu já viu crente que gasta tempo conversando com Deus, está perturbando a vida de ninguém, nem a dele mesmo? Que tempo um crente de oração tem para perturbar a vida dos outros? Me responde aí. Um crente que gasta tempo lendo Bíblia, orando,
e cuidando das pessoas que precisam de Jesus, de salvação, tu acha que ele tem tempo para ficar de muita conversa com ninguém? Corra de crente conversador. Saia de perto de crente conversador. Não frequente a casa dele nem dela. E não aceite gente conversadora frequentando a sua casa também. Quem ouviu aí? Porque ele vai fazer a comida e colocar teu nome para cozinhar dentro da panela dele. Porque tem gente que é tão miserável que entra em confusão e quer jogar você junto. Né, fulano? Não foi assim? E coloca você numa situação que você às vezes nem está por dentro do que é que está acontecendo. Lembra do sonho? Começou comendo o dedo, vai comendo o braço. Então não dá nem o dedo, nem o braço e nem a mão. Fica assim, ó, o sangue de Jesus tem poder. Sai para lá. A Bíblia diz que pelo tipo da árvore conhece o fruto, meu irmão. Eu ensino sempre aqui a fazer a leitura do perfil das pessoas. Não é que você vai ficar de mal de todo mundo, se afastar nem rejeitar ninguém. Mas fica de orelha em pé e de olho aberto mesmo. Os crentes dessa igreja não podem ser abestalhados. Vocês têm discernimento espiritual. Faz a leitura comportamental. Porque o que a pessoa faz com a vida dela e com os outros, está mostrando o que ela é capaz de fazer com você. Se uma amizade é doentia, está perturbando você, não está somando para o seu crescimento espiritual. Ó, minha irmã, eu te amo no puro amor de Jesus, vamos embora para o céu, mas acabou isso aqui. Tu fica no teu canto, eu fico no meu. Se tu precisar de mim, eu te ajudo. E se eu precisar de tu, me ajuda. Mas tem coisa que não dá para andar junto. Não dá. Porque dá problema, dá confusão. Não sabe administrar relacionamento. Eu estou falando isso aqui para todos nós. Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ló deu muita dor de cabeça a Abraão, sabia disso? Muita dor de cabeça. Porque quando Deus falou para ele, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não incluiu Ló no pacote. Porque se Deus quisesse, Deus falava assim, olha, leva teu sobrinho e a família dele também. Só que às vezes o coração velho mole das pessoas começa a puxar, atrai pesos que não foi Deus que lhe deu. Porque quando a bênção é de Deus, a Bíblia diz que não acrescenta dores. Quem está ouvindo aí? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta. O que foi que eu falei? Eu quero ouvir de novo. Exatamente assim. Tudo que é de Deus, por mais que você tenha que chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, você consegue sofrer a dor do outro sem que a dor do outro traga danos para a sua vida. Você fica feliz em ver ele resolver o problema, você chora junto com a pessoa, mas você sabe que aquela pessoa, ela passa saúde para você. Escuta bem esse conselho. Passa saúde para quem chega perto de você. Passa saúde para as pessoas que ouvirem o que sai da sua boca. O que eu estou falando aqui é bíblico. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma. Olha o que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus não tem meios termos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja para a edificação daqueles que Espera aí, será que o que eu vou falar vai edificar alguém que está me ouvindo? O que é que eu vou produzir no coração das pessoas com isso que eu vou falar? Eu não estou falando de correção não, porque tem gente que já está tão doente que até falar a palavra de Deus faz ele ficar inflamado. Você pode pregar a palavra de Deus com toda a verdade que ela tem. Sabe uma coisa que eu tenho visto? As pessoas andam postando na internet tantas mensagens bonitas e até nos grupos das igrejas. Mas quando você olha para a vida da pessoa, é totalmente o contrário daquilo que ela está postando. Daquilo que ele está postando. Tem gente que posta contra a fofoca e é o pior fofoqueiro que tem. Tem gente que posta contra a mentira e ele não tira a mentira da boca. Tem gente que posta sobre santidade
e a santidade passa longe dele. Vamos aprender a viver o que nós pregamos, irmãos. Ah, mas eu acho que o irmão é assim, mas eu acho... E o que é que Deus acha? Se você morrer hoje, de que maneira você quer ser lembrado? Foi o que eu disse para o camarada que queria se suicidar. Eu falei, tem 2 filhos? Tem família? Então tá bom. Quando você morrer, for enterrado e for para o inferno, seu rebelde, desobediente. Porque nem para... Tu tá querendo se suicidar para quê? Para adoecer tua mãe? Para adoecer teus filhos? Para destruir tua casa? Para destruir a alegria das pessoas que te amam? Seu abestalhado! Antes de se matar, me escute. Que eu quero brigar com você agora enquanto você está vivo. Presta atenção. Alguém vai perguntar quem era o seu pai. E sabe o que é que seu filho vai responder? Seu tolo. Meu pai era um crentezinho meia boca que gostava de brincar, de se matar. É esse o legado que você quer deixar? Quem era fulana de tal? Ah, era uma fuxiqueirazinha de igreja, contendeira, armadora de conspiração, fazedora de panelinha para poder disseminar veneno no meio do povo. Quem era fulana? Ah, era uma piriguetazinha que gostava de andar de shortinho mostrando a bunda no meio da rua. Para os maconheiros, tá dando psiu para ela, se comportando como uma descarada. É dessa maneira que tu quer ser lembrada? É desse jeito que você quer ouvir as pessoas falando de você? É melhor ser chamada de cangaceira, de crente santarrona. É melhor ser chamada de cafona, de fanática, de exagerada, assembleanossaura, do tempo dos dinocerontes, do que ser chamada de piriguetinha de igreja, de playboyzinho de igreja. Sabe, Deus está muito triste com o seu povo. E quem está buscando a sua presença... Será que essa pregação está adiantando para alguém aqui? Será que está adiantando para alguém? Ou será que a Bíblia diz que quem corrige o tolo, deixa ele com raiva. Mas quem corrige o sábio, ele se torna ainda mais sábio. Ele se torna ainda mais saudável. Irmãos, crente nunca foi flor que se cheire. Eu digo isso para você com muita propriedade. Nós estamos vivendo no tempo. Olha, a Bíblia não deixa ninguém enganado. Alguém está aí? A Bíblia não deixa ninguém enganado. Se a Bíblia mostra que um próprio filho conspirou contra seu pai, imagina o resto. A Bíblia diz... Pessoas que ouviram Deus falar com ele no seu ouvido. Não foi nem alguém que entregou recado, gente. Olha Adão pelo sangue de Jesus. Ainda bem que Deus mandou um Adão perfeito para nós. Porque ele é modelo para seguirmos todo o seu exemplo na íntegra. Diga o nome dele, igreja. O que ele representa para você? Você está dando importância ao Senhor Jesus? Ou você está dando importância ao que os outros falam de você? Ou você está dando importância ao que pessoas fazem com você? Espera aí, ei! A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da fé. Não é tempo de olhar para mau testemunho de ninguém, não. Nem para a vida dos outros, não. Olha para a sua. Olha para a sua salvação. Se você morrer hoje, vão pegar só na alcinha do teu caixão, colocar dentro do carro, porque antigamente eu via o caixão passando na rua, dentro daquele carrinho empurrado. Hoje não. O morto já vai dentro do carro. Ali fechado e o comboio de carro atrás. Mas eu me lembro numa época que as pessoas iam para o cemitério andando. E o caixão dentro daquela maca de rodinha. Pelas ruas da cidade. E os amigos ali segurando na alça. As pessoas de cabeça baixa, chorando. Era uma boa pessoa. Oh. Vamos aproveitar o tempo que Deus está nos dando para fazer o que presta. Todas as pessoas que praticavam justiça, que serviam a Deus, não era com duas caras não, porque hoje os crentes de hoje estão com duas caras. Estou quase generalizando.
Você convida uma pessoa. Ah, mas o que aconteceu com o homem que tentou? Eu falei, agora levanta, vai tomar leite e vai lá no posto fazer uma lavagem nesse seu estômago rebelde. Aí saí ligando para um e para outro para chegar. Mas só que já tinha feito o vídeo. Mãe, eu estou me despedindo, viu? Irmão, estou me despedindo. Daqui a pouco um irmão que nem crente mandou um áudio dizendo, tome vergonha na sua cara, rapaz. A gente ama você. Tu vai lá para os quintos dos infernos se tu se matar. Um que não era crente. Falando para o crente. Tu quer matar a tua mãe? A vida é boa, rapaz. Eu comprei até um carrinho para a gente dar umas voltas para tu ver. Uma pessoa que não é crente, confortando o crente, gente. Olha como as coisas inverteu. Tem gente que ainda não aceitou Jesus e tem uma mente mais equilibrada. Não tem coragem de fazer o que muita gente que frequenta todo dia o culto com a cara lavada é capaz de falar e fazer. Isso é uma palhaçada. Não existe tristeza que faça com que uma pessoa que conheceu a Deus verdadeiramente queira tirar sua própria vida. Por mais luta e dor. Você pode até pedir a morte, porque quantos homens de Deus também pediram? Mas só se matou quem já estava possuído pelo demônio. Você lembra disso que está escrito na Bíblia? Quantas pessoas chegavam para Deus e diziam assim, me leve, Senhor. Mate-me. Oh Deus, eu não quero mais viver. Isso a gente faz de vez em quando estamos sofrendo. Oh Senhor, se eu não tivesse filhos pequenos, eu ia passar a noite dizendo, Senhor, leve-me. E Deus olha para você e diz assim, eu ainda vou ter mais uns trabalhos com você. Eu ainda tenho mais umas batalhas para você. Não é hora de você ir. E a hora de você ir não é da sua conta, é da minha. Porque eu sou o dono da sua vida. Você vai na hora que eu quiser. Agora cala a boca, enxuga essa cara. Pega a tua armadura e vá fazer a minha obra. Não é tempo de crente choraminguento na terra. Eu falei esses dias no grupo. Nesse exato momento tem alguém sentado na lama abraçado com um cachorro bem seco. Dá para contar os ossinhos do cachorro. Perdeu tudo, mas está ali, vivo. Enquanto você está sentado nesse banco acolchoado dizendo assim, ai, que hora que vai acabar o culto mesmo? Quero ir para casa ver minhas mensagens. Quanta gente é feliz e não sabe. Olha, guarda a sua boca para conservar a sua alma. Porque o que muito abre a boca vai sofrer perturbação. Deus nunca gostou de gente que conversa demais. Ele gosta de gente que ora bastante. A alma do preguiçoso deseja coisa nenhuma. Deseja, mas não alcança coisa nenhuma. Mas a alma dos diligentes engorda. O que é ser uma pessoa diligente? Uma pessoa que não precisa nem mandar. Ela reage. Diligência, sabe? Se coloca à disposição de Deus e da obra de Deus. Não tem, uma pessoa diligente é uma pessoa que tem atitude. Que você não precisa nem pedir. Que você não precisa nem falar. Ela vê a necessidade. E vai lá de maneira espontânea. Peraí, eu estou vendo que tem uma folha que caiu aqui no chão. Ah, não sou eu que limpo a igreja, por que eu tenho que fazer? Não, peraí, gente. Peraí. Ó, coloca no lugar. Viu um copo debaixo do banco ali? A irmã já foi, ela não viu? Peraí, deixa eu pegar isso aqui, porque pode cair e pode... Sabe, não precisa nem ninguém ver, o próprio Deus está vendo. A pessoa diligente marcou o horário, é ensaio, é culto, é escola bíblica, é reunião, é convocação. Não tem essa coisa de colocar um monte de coisa na frente de Jesus, não. Trate as coisas de Deus, trate o Senhor Jesus como prioridade e ofereça para Ele exclusividade. Seja diligente. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Gente vagarosa, que não se esforça para servir a Deus, vai ficar para trás. Porque Deus não é nosso empregado. Tu acha mesmo que Ele entregou seu único filho para morrer na cruz, derramando sua última gota de sangue, se esvaindo, secando, até a morrer, definhando, para depois Deus olhar para meio mundo
dizer: venha para a minha casa aqui no céu. Vocês que pisaram nas palavras do meu filho, vocês que zombaram da minha palavra, que frequentaram a minha casa com descaração, com chocarrice, com falta de respeito e de seriedade. Presta bem atenção, o juízo de Deus está chegando. Provérbios é um livro de juízo. Deus está chamando a nossa atenção. Estão cansando aqueles que ainda pregam a verdade e ainda acham ruim, porque tem uma voz clamando no deserto. Sabe por quê? Porque estão fazendo ajuntamento essa semana. Um irmão daqui falou com uma pessoa que tinha visitado e disse assim: olha, eu vou lá só na hora que eu estiver mesmo num arroxo, porque eu vi que o povo lá ora forte. Mas eu vou para aquela outra igreja lá que eles acham bonitinho uma roupinha que eu uso. Lá eles aceitam eu do jeitinho piriguetinha que eu sou. Mas a sua igreja eu não vou assim não. Deixa eu, quando eu não aguentar mais, aí eu dou um pulinho por lá. Aí eu fiquei assim: você sabia que é assim? Tem gente que só quer entrar aqui na hora que está no arroxo, na hora que está sofrendo, quando está apenando. Porque não quer uma vida de renúncia, não quer pagar o preço de abandonar sua vida promíscua, sua vida dupla. Aí vai para essas igrejas meia boca, onde vem como está e fica como tu quiser. Mas aqui onde houver um pecado oculto, o Espírito Santo vai revelar. Se tem adultério aqui escondido, presta atenção que eu estou falando. Se tem adultério escondido aqui, Deus vai revelar. Se tem fornicação escondida, Deus vai revelar. Se tem bagunça no oculto aqui, Deus vai revelar. Quem não tem arrependimento não vai ficar debaixo do pano incubado, não. Deus está vendo. Se está vendo imundícia no celular, se está praticando, é uma coisa aqui dentro da igreja, é outra coisa na rede social, é outra coisa no seu convívio mundano. Você está pensando que Deus vai deixar isso barato? Ele é santo. Ele não é brincadeira. Ele não vai deixar você do jeito que você quer, não. Ele não vai deixar você usar o que você quer. Já foi dito aqui nesse altar. Cobre o joelho, cobre essas pernas, irmãs. Para de ficar rebocando essa cara com 4 dedos de argamassa. Eu nunca proibi ninguém de se arrumar e ser bonita, porque nós somos princesas. Mas basta ter um casamento para o rachão chegar na veia do coração. E ainda sai na foto botando as pernas para fora. Você é o quê? Você é uma serva de Deus ou é uma prostituta? Prostituta é que fica na esquina mostrando as pernas. E ontem eu estava passando, eu vi um carro parar e chegou uma de calcinha e entrou no carro para sair com ele. Se a igreja não reagir e começar a combater essa erva daninha, daqui a pouco a assembleana está tudo desbagaçada. Tudo desbagaçado. Você chega numa convenção e eu vou falar aqui para vocês. Segura aí, viu? Lá na internet vão querer me acabar. E vocês também botam para quebrar. Vocês não acham ridículo uma mulher de pastor chegar numa convenção mostrando a nudez, não? Sua desavergonhada, desviadas. Vocês que tinham que ser representantes da igreja, das mulheres idôneas, das mulheres de Deus, chega tudo mostrando o corpo, coisa que é só para o teu marido ver dentro do quarto. Os colegas dele, pastores, estão vendo a cachorrada de vocês, envergonhando o ministério dos seus maridos. E esses maridos também, calça frouxa, que fica usando o seu salário para pagar roupa de pirigueta para sua mulher sentar no altar. Vocês também tinham que ter vergonha disso. Sabe o que a Bíblia diz? Compra pano para cobrir a sua nudez, cambada de desviado. A igreja não é açougue para você estar mostrando as carnes da sua mulher, não. E se ela é uma desobediente, disciplina ela. Você é macho ou você é o quê? Você é marido dela dentro de casa, na igreja é ovelha, rapaz. Eu digo uma coisa, eu ensino os meus filhos. Mas se não quiser obedecer, a disciplina é para corrigir eles também.
Outra coisa que está nojenta. Ah, não mexe em fulano não, porque ele é um alto dizimista da igreja. Porque se mexer nele ou nela, o dízimozinho dele vai fazer falta. Desde quando Deus é recebedor de propina de algum sem vergonha? Desde quando foi que a igreja foi fundada? Jesus precisou de míseros dinheiro de ninguém para estabelecer com seu próprio sangue a bandeira do evangelho. A igreja não nasceu em palacete de ouro não, meu filho. Ela nasceu debaixo de árvore. Ela nasceu dentro de cavernas. Ela nasceu dentro de poço. Porque nada pode ofuscar a luz do evangelho. Nada pode ofuscar a palavra de Deus. Vão se converter. Eu sei que existem excessos que é até desnecessários. Mas o pudor, o recato, a modéstia, a santidade convém, irmãos. É para nós, luz do mundo, sal da terra. Mensageiros, porta-vozes, o nosso testemunho, o nosso vestir, o nosso andar, tem que dignificar a palavra que nós pregamos. A palavra já é digna. E para que a gente também esteja enquadrado no que ela nos ensina, precisamos ter uma vida de renúncia. Deus nunca aceitou que o seu povo se misturasse com o mundo. Eu sei que tem gente que está chegando agora e ainda precisa ser ensinado, doutrinado, discipulado. Mas eu estou falando para crente velho de igreja. E tem gente que não é nem crente ainda, fica procurando até uma coisa mais modesta, mais composta. Eu vou contar isso aqui de novo. Eu conheci uma irmã lá na França, que ela chegou para mim e falou assim: missionária, eu vivia nos cabarés. Eu andava nas boates noturnas. Aí Jesus entrou na minha vida. Deus usou uma pessoa no meio da rua e pregou a palavra para mim. E eu não consegui mais trabalhar naquela noite, que aquilo não era trabalho. Eu fui procurar uma igreja. E eu fiquei andando nas lojas para procurar uma roupa composta para eu visitar a igreja dos crentes. Quando eu chego lá, missionária, as mulheres estavam vestidas iguais a mim quando estava na boate fazendo o programa. E ainda olharam para mim e diziam: você é tão nova e tão cafona. Então eu cheguei atrasada na igreja. Porque enquanto eu estava lá no mundo da bagunça, elas estavam se corrompendo. E eu achando que iam ser exemplo para mim. Mas eu fui motivo de zombaria. Vocês acreditam nisso? Eu falei: agora fica firme. E conta o testemunho para que elas tenham vergonha. Porque aquilo que tu abandonou, elas estão indo lá no lixo pegar. Eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Que eu já estou pronta para morrer por amor a Jesus. Ouviram? Irmã, ore por mim, para que Deus tenha de misericórdia do meu relacionamento. Porque ele pegou a pombagirazinha de estimação e foi embora e não sei o que, não sei o que. Aí tu pegou a roupa dela emprestada e está vestida. Não é questão de roupa, é de caráter. Porque quando a pessoa tem caráter, a roupa acompanha o caráter. Agora, se a pessoa é mau caráter e está de capa, o Senhor vai tirar a sua capa. O engano não vai ficar fazendo estadia na casa de Deus. Se tem alguém aqui que está infiltrado com espírito de engano, mais cedo ou mais tarde você vai ver a foto dele ou dela lá, ó, no Instagram, vomitando o que ouviu aqui. Porque o que anda de capa não permanece firme até o fim. O engano não consegue criar raiz dentro dessa igreja. Nós não somos infalíveis, mas somos a igreja de Deus na terra. Nós somos família de Deus, o grande corpo de Cristo na terra. Nós fazemos parte e Ele é o nosso cabeça. Tem tantos pastores e missionárias que pregaram muita santidade, os filhos se corromperam. Muitas vezes os pais se dedicando muito à vida dos filhos dos outros. Muitas vezes não se atentaram para o que os seus estavam fazendo e eles se perderam.
Mas tem muitos que não é porque o pai foi rigoroso ou a mãe foi muito rigorosa, não. É porque já tinha uma índole tendenciosa a fazer o que queria fazer. E muitas vezes não foi falta de ensino. Porque tem gente que olha assim e fala, meu Deus, a mãe dessa menina é uma benção. Olha como ela anda. A mãe é um vaso, mas a menina é o oposto. Samuel era um vaso. Presta atenção aqui, juiz, sacerdote e o que mais? Profeta. Mas os dois filhos não tinham o mesmo caráter que o seu pai. Não foi falta de exemplo, foi falta de vergonha desses meninos. Eu já vou concluir. Quem quer ouvir mais palavra? Aleluia. Segura aqui. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e te confunde, e se confunde. O justo aborrece a palavra. Ó, quem anda em sinceridade nunca vai concordar com coisa errada. Não vai fazer vista grossa para fazer bonito para quem é corrupto. Uma pessoa que tem personalidade cristã, ela tem opinião própria dentro da palavra de Deus. Não é convencido por nada, não é estimulado por incentivo, nem influência de gente suja. Você permanece firme. Olha, entra pastor, sai pastor. Mudam o costume, mudam até a doutrina, mudam os padrões, mas você permanece firme. Porque você sabe de quem foi que você aprendeu. Você sabe em quem você tem crido. E você tem convicção no seu DNA do que a palavra de Deus entrou na sua veia. Aleluia! Sim. A justiça aguarda. A justiça aguarda o que é sincero no seu caminho. Pode se levantar o inferno todinho contra você. Se você estiver na presença de Deus andando corretamente, o Senhor vai tomar sua frente. Ele vai fazer justiça por você. Agora não fica conversando com um e com o outro não, que você vai atrapalhar. Deus não precisa da nossa ajuda, mas também não precisa que a gente atrapalhe. A justiça aguarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade do ímpio transtornará o pecador. Deixa ele achando que está por cima, se achando que vai sair vitorioso, pisando no pescoço de quem é sincero com Deus. Vai chegar uma hora que Deus vai emborcar ele para baixo e vai dizer, agora é nós. Você sabe em quem você tocou? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós não somos as coisinhas fofas de papai, não. Porque tem gente na Bíblia que Deus chamou de segundo o seu coração e ele foi lá e pegou pesado. Ele pegou com a mão pesada e o preço foi caro. Mas também quando Deus pegou aqueles que se levantaram contra ele. Sabe o que é que Deus faz? Você foi mal criado, mas eu te conheço. Eu te pego depois. Mas eu vou pegar aquele que não tinha o direito de tocar em você. Aí Deus vai lá, dá uma pisa. Então tu não fica aqui, porque vai chegar a tua vez também. Entendeu? Então Deus vai lá acertar as contas com ele. Depois ele dá meia volta e diz, agora é nós, viu filho? Nós somos mais íntimos, mas tu também não vai escapar da punição não, ó. Tu não vai escapar também não. Então não fica se sentindo a coisa linda de papai não. Porque se tu for mal criado, Deus pega quem pegou, quem te machucou, mas a tua hora também vai chegar. Porque Deus tem correção para todo mundo. Ele é fiel, é verdadeiro. Por mais que um seja mais íntimo dele do que o outro, eu quero dar uma notícia para você. Aqueles que são mais íntimos do Senhor é a quem ele mais cobra caro. Quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Aqui nessa cidade e no Brasil é que eu mais vejo. Você chega lá fora, você vê as pessoas de chinelo de dedo no shopping. Quando você chega aqui, tem gente que vem com um tamanco que não aguenta nem andar, só para poder manter a pose. Aí fica parecendo um trem manco assim. Aí eu fiquei olhando assim, aquela coisa assim, ó. A irmã estava falando que na cidade dela, as pessoas vivem com o estômago roncando, às vezes colando nas costas. Mas tem que parar um carrão assim e dizer, olha, eu também tenho, eu também posso. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo, porque tem gente que não ouviu.
Um dia eu estava numa igreja, aí chegou um pastor. Na verdade, ele não tem ministério, ele tem monestério. Aí ele olhou assim e fez: irmãos, eu estou encantado. Aí o povo pensando que ele ia contar um testemunho de vitória, uma bênção, um milagre, que Jesus curou um câncer, ressuscitou um morto. Sabe o que ele falou? Quando eu cheguei no pátio aí da nossa igreja, só carrão. Nós somos demais. Povo lindo, povo próspero, abençoado. Me deu uma vontade de vomitar. Eu fiquei com nojo. Deus vai me dar um carrão. Quem diz amém? Amém. Mas não é para me amostrar, não. É para ele durar mais, para eu carregar mais gente para a obra. Porque Calembek e mamãe está me dando dor de cabeça. Vai orando aí. Calembek e mamãe já está virando Calembek e vovó. Mas não para a gente se aparecer, ficar botando banca. Alguém me arruma um celular aí? Eu não estou falando para você que comprou seu celularzinho chorado e orado, não. Eu estou falando das amostrâncias que está demais hoje. E não estou dizendo também porque a irmã comprou o celular, ela postou para a gente se alegrar com ela. Isso é normal. A gente tem que comemorar. Eita, glória, ganhei. Está entendendo? Deus me deu. Isso não é para a gente ficar assim. Mas tem gente que fica se achando. A paz do Senhor. É a maçãzinha, a maçã. Puxa, essa maçãzinha é importante? A maçãzinha. Paz do Senhor, obreiros. Pois não, irmão? Não, e ainda fica no espelho assim mostrando a maçãzinha. Cuidado com a maçãzinha. Ela não tem uma boa história. Tinha uma serpente, talvez não foi uma maçã, que eu acho que o fruto daquela época nem tinha maçã. Mas hoje a maçã é usada como simbologia desse negócio, dessa tentação. Até hoje a serpente está procurando uma Evazinha distraída para bater papinho com ela. Será que ela tem encontrado você na internet? Será que a pombagirazinha está nas telas virtuais? Cuidado com os elogios. Porque o inimigo, quando quer dar o bote, ele não chama você de feia, ele chama de gatinha. Eu não sei assoviar, um dia eu vou aprender ainda. Aí ela fica assim demais. Aí é que ela faz o bico, ó. Estufa. Estufa. Eu estava na Espanha, na casa de uma irmã. E ela falou assim: eu quero fazer um pedido de oração. Eu não estou falando de quem adoeceu e precisou de botar uma prótese por causa de autoestima, não estou falando. Mas essa mulher não precisava, gente. O marido se endemoniou lá e mandou ela botar não sei quantos litros de não sei o que lá. E a mulher está sentindo dor porque o trem está vazando por dentro do corpo. O corpo já está começando a rejeitar. Ó, tem gente que tinha um cabelo tão lindo, mas começou a colocar tanta coisa que perdeu a beleza do seu cabelo. Começou a mexer na cara, começou a mexer na sobrancelha, começou a ficar feia. O brilho do Espírito Santo passa longe. Quando tu olha para ela, tu olha. Tudo bem que às vezes a gente quer cobrir umas ruguinhas assim, né, na foto, ficar assim com cara mais esticadinha. Ou se você pode comprar um cremezinho bom, por que não? Mas não altera, não. O que é original, não. Se a sobrancelha é assim, para que esticar para assim? Quem amar e quem gostar, vai gostar do jeito que você é. Não seja fake, não seja falsificada, não seja alterada. Se cuide, fique bonita no temor do Senhor, porque as coisas de Deus é muito linda. A Bíblia diz que é superior às bagaceiras. Porque o diabo engana as pessoas, ela está se achando a coisa mais linda e o capeta está dizendo: olha, consegui deixar você igual uma palhaça. Observe que as coisas que tinham qualidade, não tinha muita maquiagem, não tinha. Já percebeu? Que as coisas que tinham qualidade, até os carros de hoje, umas latas velha fina que não aguentam uma batida, que já broca tudo para dentro. Antigamente não. Tinha até aquela madeira assim para proteger quando batia num carro. Eita, para o funileiro conseguir desamassar um carro antigo era dor de cabeça.
Tem coisa que até hoje dura. Por quê? Porque foi feito com qualidade, teve preservação. Sabe, aquela coisa rústica ainda, porém original. Tem coisa que é muito enfeitada, quando vai ver, não aguenta nada. Olha, tem pessoas que estão tão alteradas, que na hora de fazer algum exame, alguma coisa, está tendo que verificar se de verdade é aquela pessoa. Porque agora, vocês estão vendo os tutoriais que fala, os vídeos que a pessoa entra de um jeito, ela já sai de outro. E tem um bocado de mané. Mané, não estou falando dos manuéis de Deus, não. Estou falando dos que são meio, sabe, sem visão. Que fica olhando para aquela moça toda cheia de tinta e fica dizendo, mas como ela é linda. Veja se o cabelo dela é de verdade. Veja se aquela sobrancelha, como é mesmo que fala? Sobrancelha. É dela mesmo. Aquela boca. Que coisa ridícula. É capaz do rapaz, quando casar e beijar, ela sentir dor porque furou demais a boca. Aceite o que Deus quer. Se cuide. Se você não nasceu loura, para que tu quer colocar essa coisa amarela na cabeça? Se tu nasceu morena, aceita que tu nasceu morena. Tem gente que nasceu moreno, mas ele quer ficar branco na foto. Tem gente que nasceu branco, mas ele quer colocar outra cor na foto. Não estou aqui criticando as pessoas, porque elas têm a sua liberdade, mas estou falando de igreja. Igreja. É tão bonito a igreja ter caráter no comportamento, de uma forma que honre a Deus, mas também uma aparência que até quem está atravessando do outro lado da esquina olha para você e vê que você é crente. O crente de verdade não pode ser confundido com outras coisas. Irmãos, eu sei que o tempo está passando, e eu vou correr aqui, talvez não vai dar para ler tudo. Só mais um pouquinho. Quem diz amém? Fica se fazendo de rico e não tem nada. Não tem coisa não. E tem gente que é tão abestalhado que quando tem uma coisinha muda. Já começa a esticar o peito. Já fica se achando. Aí para o carro assim e faz. Pai! Ainda fala para o menino, cuidado aí, viu? Com a minha máquina. Aí sai estufando, parecendo que vai explodir. Parecendo um galo do peito estufado para fora. Coisa de gente besta. Vai ficar tudo aí. Tem gente que nesse terremoto de enchente que teve aí, eu falo terremoto é enchente, perdeu suas riquezas. E hoje está olhando para tudo que perdeu e está dizendo, eu pensei que eu tinha alguma coisa, que eu era alguma coisa. O que é mais importante é o que dinheiro não pode comprar. A minha família, a minha saúde, a minha salvação, a minha vida. E tem gente que não tem coisa nenhuma, mas tem uma grandeza da riqueza que vem de Deus. Uma pessoa que tem grandeza não é aquela que olha assim, a irmã faz um vestido, dá e fala assim, eu vou usar isso. Isso é barato. Eu não uso coisa barata. Às vezes está cheio de barata dentro de casa e fica falando que não usa coisa barata. Que besteira, gente. Se tem um ovo para comer, fui na casa de irmã fulana de tal, cheguei lá, só tinha ovo para comer, e daí? É melhor ela comer ovo frito do que comprar filé mignon e ficar devendo a cidade toda e não pagar ninguém. Coma seu ovo frito, dando glória a Deus e aleluia, minha irmã. Passa pela frente do açougue e fale assim, ó. Um dia eu chego lá. E fique feliz. Porque o que nos traz felicidade não são coisas. É o que Deus já nos deu. Aleluia, alegria da salvação. Oh glória. O resgate da vida de cada um não são as suas riquezas. Mas o pobre não ouve ameaça. Tem gente que fala assim, eu só passo ali de helicóptero, porque tem muita coisa que alguém possa roubar. Mas quem não tem nada já passa e fala assim, oi meus filhos, vão lá na igreja. Sabe? Porque a riqueza maior não está nos teres. Está dentro, na integridade da pessoa. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Pode ficar com seus pisca-pisca por aí, se achando que está relampejando de grandeza. Mas a Bíblia diz que a luz,
essa luz falsa, essa alegria falsa, essa maldade. Tem gente que se alegra com a ruína dos outros. Ela me pagou. Bem feito. A mão de Deus pesou. A Bíblia está dizendo que a tua luz se apagará. A tua falsa alegria vai acabar. Da soberba só provém contendas. Já viu aquelas pessoas que você está chamando para o bem, mas está com a cara esticada para cima? Você acha o quê? Que eu não estou fazendo isso. Pode ter certeza que gente que não aceita a correção não quer mudança, não quer ajuda, não quer. A pessoa que quer ajuda, que quer mudança, ela ouve a correção e fala: sim, senhor, eu vou obedecer. E corra desse tipo de crente que fala: meu pastor é Jesus. Ele nunca foi pastor de Judas e nem de bode. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas a quem ajunta com trabalho terá aumento. O que é a fazenda construída pela vaidade? Para se aparecer, para inflar o ego, para mostrar para todo mundo que ele também tem e que ele também pode. E ele passa por cima de quem quer que seja para conseguir ter mais do que alguém. Você sabia que tem gente que só aceita a palavra de profecia de quem tem mais dinheiro do que ele? Se chegar uma pessoa simplesinha demais para falar alguma coisa, ele ainda fica se limpando assim, ó, achando que aquela pessoa tem uma doença contagiosa. Mas a hora dele está chegando. A esperança demorada enfraquece o coração. Aquela coisa que você olha assim: eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel mais. Não tem mais jeito. Mas o desejo chegado é árvore de vida. Sabe quando você não está vendo nada, mas você tem certeza que Deus vai fazer. E que se Ele não fizer do jeito que você sonhou, é porque Ele vai fazer muito melhor para você. E Ele sabe o que é melhor para você. Então comemore, seja lá qual for a decisão de Deus. Porque Ele sabe lá na frente o que lhe espera e você não sabe de nada. Aleluia. Rapidinho aqui para eu não me perder. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O tempo chegou onde as pessoas não têm mais temor, estão desprezando o conselho, desprezando a palavra. Mas aquele que teme o mandamento será galardoado. Passa tempo. Estamos na era da modernidade avançada, mas você permanece ali, seguindo os conselhos de Deus, guardando os mandamentos de Deus. Deixa quem quiser soltar suas frangas ou o galinheiro todo. Você permanece esperando a trombeta tocar, que você não é besta. Oh, glória. Todo prudente. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Mais uma vez, sentença de Deus avisando: olha, se tu pegar esse caminho aí, vai se dar mal. Então não vale a pena se desgastar e pagar para sofrer e depois ter até o inferno como seu lugar eterno de estadia. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. E não só espraia a sua loucura, faz aquele arruaço todo e quer envolver todo mundo na sua loucura também. Toma cuidado com isso. O prudente, ele observa, ele olha, ele vigia e ele ora. Amém, igreja? Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. O que é um mau mensageiro? Hein? É o anunciador de conversas paralelas, infrutíferas, venenosas. Esses crentes que andam de porta em porta fuxicando, falando de um, falando de outro. Ou faz reuniãozinha para poder malhar o nome de alguém. É um embaixador de Satanás. Ele não é um mensageiro de Deus. A Bíblia diz que ele vai cair no mal. O mal e o veneno que está dentro dele vai matar ele mesmo. Você sabia? A pessoa que pratica o que não presta, ela está investindo na sua própria ruína. Vai se desbagaçar todo com o seu próprio veneno. Com o veneno que está nos seus olhos, na sua língua, na sua mente. Tem gente que é tão maligna e tão maligno que quando não encontra nada que falar, inventa. Você sabia que cria histórias? Cria coisas, umas mirabolâncias diabólicas que nem existe.
Só para poder enquadrar toda a sua maldade e espumar as suas abominações ali. Depois você faz, sabe de quê? Vítima. Sai, Satanás! Sai dela, capeta! Ator de novela mentiroso do inferno. Essa igreja não caia nisso. Tem gente que é carrasca de si mesmo. É carrasco de si mesmo. E depois se faz de coitadinho. Aprontou a vida toda. Começa a pagar as consequências e fica culpando os outros. Do que você se queixa? Queixe-se dos seus próprios atos. Porque uma hora a conta chega. Vai praticando o que não presta, pensando que Deus não vai te pegar não. Porque Ele é justo e é juiz. Ele dá graça aos humildes. Mas aqueles que são soberbos, pode ter certeza que Ele vai rejeitar. Não é ninguém não, é Ele mesmo que rejeita. Tem gente que fala assim, Deus não desampara, não rejeita, não abandona. Vai aprontando para ver se Ele não larga a mão de você. Ainda que os sábios... Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Não fica pegando caminho com gente que gosta de fazer zombaria dos outros, de falar mal de pastor, falar mal de mulher de pastor, falar mal de irmão, falar mal de irmã. Não anda com esse tipinho de gente que gosta de ficar, sabe, querendo fermentar para poder fazer a sua tropa, sabe, criar sua gangue. Não anda com gente que gosta de criar gangue. Uma coisa é grupo, outra coisa é facção, outra coisa é gangue. Tem gente que é máfia pura e quer colocar você no meio da trupe dele. Sai fora da conversa. Não anda junto, não come junto. Paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos. Quem é irmão aqui? Quem é irmão? A Bíblia diz que Judas não era irmão. Judas era o quê? Diabo. Judas era diabo. E o que significa a palavra diabo? Quem sabe? Caluniador, inventador, mentiroso, provocador de confusão e divisão dentro da igreja. Quem quiser provocar divisão dentro da igreja ou atrapalhar a união dessa igreja, denuncia! Não terei você como fofoqueira. Está vendo andando na rua parecendo uma qualquer? Pode entregar, ó pastor. Eu vi na rua, ó, parecendo uma franga depenada. Coisa mais horrível. Seja ela velha ou nova, seja quem for. Vem para cá virar o cálice de ceia na boca e anda pior do que um ímpio. O sangue de Jesus não te lavou e agora está se lambuzando na lama? Não respeita a Deus, mas não. Estou terminando, é porque o caldo está engrossando aqui. Hoje não tem miojo, não. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O mal perseguirá os pecadores. Como é que a pessoa se sabota? Ele abre um buraco para ele mesmo entrar e ainda se acha inteligente, né? Que burrice, meus irmãos, que burrice. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Agora, o que tem de pecador rico e o que tem de justo pobre, e a Bíblia está dizendo que a riqueza dele vai ficar para... Pois é, porque tem gente, bota aqui de novo, fica usando tênis de quantos R$1.000? Qual é o tênis mais caro? O irmão está dizendo aqui que existe tênis de R$100.000. Eu não estou aqui apontando uma pessoa que pode pagar 100 mil no tênis. Se ele trabalhou muito e ele quer comprar, o problema é dele, o dinheiro é dele. Mas tem uns vagabundos por aí que deixam o filho passando fome, a mulher passando fome, passando necessidade, não paga luz, não paga água, não paga a prestação da casa, não paga aluguel, não paga até o condomínio, não paga nada, não paga ninguém. E fica colocando só coisa de bacana para estar se aparecendo aí. A Bíblia está dizendo que você vai se ferrar, seu abestalhado ou abestalhada. Você que está praticando toda a injustiça e se amostrando por aí, vai chegar a hora que Deus vai pegar na tua goela e vai te sacudir igual um frango quando está indo para o abate. Sabia disso?
Outra coisa que eu vou falar aqui, você, sua franga abestalhada, que acha que pegar homem que tem alguma coisa para poder sair por aí colocando silicone na boca, tu tá pensando que isso vai virar uma coisa horrorosa para cima de você. Teu feitiço vai cair para cima de tu mesma, sua tola. Ninguém constrói castelo em cima da areia para se dar bem por muito tempo. A casa cai, mais cedo ou mais tarde, um começa a vomitar em cima do outro, até aparecer alguma coisa mais interessante. Eu vou contar uma história para vocês aqui, para esses desavergonhados aí, que fica só negando o direito dos filhos para estar curtindo a vida com vagabunda. Presta atenção. Isso aqui não é indireta, não é diretona. Presta atenção. Eu estava numa casa, num estado aqui do Nordeste. Vocês querem ouvir? Deu 18 horas. Eu vi um saco de pão entrar portão adentro. E quase que os pães se espalhavam na varanda da casa. Aí eu falei assim para a irmã que me hospedou: varoa, os padeiros dessa cidade são muito engraçados. Eles entregam o pão assim, jogam de qualquer jeito na varanda da casa. Ela falou: não, não é padeiro não, é o pai desse menininho aqui. E o menininho chupando 2 dedinhos assim. Aí eu falei: o pai? Mas por que ele não entrou para entregar o pão? É porque ele usa droga pesada. E ele não toma banho, ele não para em lugar nenhum, ele fica nas ruas. Mas todo santo dia, às 18 horas, ele joga um saco de pão na varanda e sai correndo para o filho não ver ele no estado que ele está. Aí eu olho para você, bacana, corrupto, pilantra, ladrão. Uma pessoa com cérebro comido de droga. Lembra que tem pão para dar para os filhos. E tu, que se acha que é importante, que sabe falar bem, que chega nos lugares, todo mundo diz: que presença, presença de cachorro. Presença de vira-lata. Não, desculpem se tiver algum vira-lata assistindo. Vocês têm um pouco mais de honra. Uma pessoa doente que precisa de socorro, lembra que tem filho para dar pão. E tem tanta gente aí atrás de um escritório, ou conversando com clientes, numa educação polida que você pensa: meu Deus, que fineza de pessoa. Não dá um saco de sal e nem um copo d'água para sustentar os seus próprios filhos. Você acha que Deus vai deixar você passeando no seu país encantado por muitos dias? Corrupto. A justiça de Deus te vai pegar você e vai colocar diante de todo mundo como é que se recebe lição na medida da sua perversidade. E eu oro por essa pessoa que está jogado na rua, mas 18 horas coloca o saco de pão. Como quem diz assim: a única coisa que eu consigo dar. Porque já não tem mais força para vencer o vício. Oh, irmãos. Veria Deus essas coisas e não castigaria? Cuidado. Vamos olhar para a palavra de Deus com o respeito que ela merece. Pode soltar esse vídeo para o planeta todinho, que eu não estou com medo de ninguém. Vou terminar. A abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas para alguns há que se consome por falta de juízo. Tem gente que até tem um dom de prosperar. Tem gente que o que ele toca floresce, mas não sabe administrar, porque não tem juízo. Tudo que pega se perde, o devorador. E principalmente aqueles que estão na igreja, sabe que o pão custa, o vinho custa, a luz custa, o ar custa, a luz, tudo. Mas não quer nem dizimar, nem ofertar. Ele é contra o dízimo na sua própria igreja, mas ele quer ficar sentado, desfrutando de tudo que acontece dentro dela, mas não consegue dar R$1 para ajudar em nada. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Às vezes você pode até dizer: essa missionária tem uma boca pesada. A mão do meu pai também é pesada, mas quando ele quer pegar de forma leve, ele também pega. Mas depende muito do nosso comportamento e da nossa humildade e a nossa simplicidade de coração. Você vê eu pregando assim, você pode até dizer: ah, mas ela tem muita coisa no coração. Não, sabe o que é que eu tenho no meu coração? Temor e tremor. Porque eu sei
que a espada que cortou para lá é de 2 gumes, como foi falado aqui na escola bíblica dominical. Ela é afiada de um lado e afiada do outro. Aquilo que eu preguei aqui, eu tenho que aplicar primeiro na minha vida, porque senão essa própria palavra que eu preguei vai me cortar, se eu não vigiar. Vocês estão vendo aqui, não é uma super crente, nem super mulher, não é super nada, é uma super formiga, que tem necessidade profunda da misericórdia do nosso grande Deus. Que preciso que Ele continue, segurando a minha respiração para que eu consiga falar para vocês e ainda conseguir enxergar. Porque tem dia que a gente pensa até que vai morrer. Mas aí Deus fala assim, quantas vezes a gente chega no altar, Senhor, hoje pregareis e morrereis. Aí o Senhor vai morrer nada. Hoje é que a munição vai ser pesada. Aí você começa a entregar o que Deus manda. E cada um Deus usa do jeito que Ele quer. Se eu tentar fazer uma montagem para ficar que nem essas irmãs, meus queridos, que noite maravilhosa. Não sou eu, irmãos, é tudo fingimento. Então, eu vou falar do jeito que Deus me chamou. Mas importa que aquilo que eu esteja falando, eu aplique na minha vida e seja de verdade. Preciso aprender. Preciso muito. Mas se alguma coisa que foi pregado aqui serviu para você, por favor, não jogue fora. A Bíblia diz que é árvore e fonte de vida. Amém? Eu quero que vocês sejam mais família, mais unidos. E quem é família, quando entra alguma parasita no meio para querer atrapalhar, você olha assim, ei, cuidado. Que nem eu cheguei numa casa, vou terminar agora. O irmão, eu já falei isso aqui, ele missionário, a senhora demorou muito, eu vi uma barata saindo do bolso da camisa dele. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar para ele que eu estou vendo uma barata saindo do bolso dele? O senhor falou, a mensagem aí, a mensagem. Tu vai pregar hoje. Eu digo, como? A barata? A barata saindo do bolso é o tema da mensagem. Sujeira, né, irmãos? E às vezes a pessoa está desapercebida. Então, o que é que é isso? Ó, irmão, fica quieto aí, irmão. Fica quieto aí. Peguei o pano de prato, pá. Ainda deu jeito. Mas tem gente que pega a barata e come. E daí? Não quer saber de nada. Mas felizes são aqueles que escutam a correção porque são recebidos por Deus como filhos amados. Amém? Oh, glória a Deus. Eu estou precisando de um advogado nessa noite. Bota aí o advogado. Depois dessa mensagem. Bota aí o hino do advogado. Vamos tirar a oferta. Quem nunca foi dizimista vai ser pela primeira vez hoje. Porque essa igreja vai prosperar na doutrina, no concerto e no conselho da santa palavra de Deus. Levanta a mão aí quem está passando no arroxo e quer contribuir com a obra de Deus. E quem não tem entendimento ainda tenha. Porque Deus nunca deixa desamparado aqueles que semeiam na sua obra com amor. Pai, eu oro pelo teu povo. É no nome de Jesus que eu repreendo, Senhor, todo mal. Toda avareza, todo devorador, toda enfermidade, tudo que não procede de ti, vai caindo por terra em nome de Jesus. Abençoa, prospera o teu povo, Pai. Aqueles que estão em casa, aí também está o número do CNPJ da igreja, que é o Pix. Você pode ofertar, você pode abençoar. Esta é uma obra séria, é uma obra que se preocupa com a salvação. E não em ficar se ostentando. Se essa igreja prospera, o nome do Senhor é glorificado, porque nós somos um povo que ama as almas. Pai, abençoa toda a tua igreja na face da terra em nome de Jesus. Ligeiro, meu filho, que a hora já passou. Oh, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Ore pela missionária que eu preciso melhorar. Deus abençoe. Não é esse não, meu filho, é advogado. Advogado fiel. Eu estou precisando de um advogado depois dessa. Tudo que vai pagar. Porque tu vai ter. Glória a Deus. Deus sabe para quem Ele dá alguma coisa. Aqui tem gente que não tinha nada, mas dividiu o pão que tinha. Pastor, a missionária Márcia já congrega essa igreja há um ano. Só precisava ser recebida. Então, com a concordância do nosso pastor também, eu gostaria de convidar as intercessoras. E nós estamos agregando mais uma intercessora para o círculo de oração. Amém, pastor? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E essa é das brabas, irmão. Ajudem ela. Ajudem ela.
Glória a Deus. Vamos orar por ela. Eu gostaria de convidar o pastor para ungir ela pela saúde dela. Louvado seja Deus. Você sabia que ela pegou 16 gatos no meio da rua que não tinha pai nem mãe e botou dentro de casa? 16 gatos. Eu acho que essa afta foi porque antes dela ir embora, os gatinhos veio tudo cumprimentar ela, viu? E ela não podia ver um gatinho arranhando a porta dela que ela abria. Deixou lá um saco de ração bem cheio e alguém tomando conta ainda. Aí eu falei para ela, Deus me deu uma visão. Eu vi cada gatinho saindo no colo de alguém e se acabando de chorar. Eu falei, mas pelo menos cada um vai catar um para cuidar, né? Oh, Deus. Sabe, irmãos, essa igreja é uma igreja acolhedora. Só não se dá bem aqui se for mau caráter. Se for mau caráter, não fica aqui não. E a gente nem quer que fique. Até o mau caráter, se quiser se consertar, pode ficar. Mas todos que chegarem aqui, vamos acolher bem. Porque não é só a igreja da cajadada, do saião e do cabelão, é a igreja do amor de Deus também. Nós somos um povo acolhedor e amoroso. Se um der um grito, sai todo mundo acudindo. Vai correr acudir. Amém? Pai querido, aqui está a tua serva. Ela não é mais alguém sem família. O Senhor deu uma família para ela. Dá sabedoria para ela, Senhor, todos os dias da vida dela para zelar. Nós não sabemos quanto tempo ela vai ficar aqui conosco. Mas o tempo que o Senhor determinou que ela tenha sabedoria e seja abençoada por ti. Dá saúde à tua filha. Repreenda, Senhor, todo o mal contra a saúde dela. Ajude ela a ter todas as alegrias que foram tiradas da sua infância até aqui. Se a mãe dela tivesse viva, estaria hoje muito emocionada, chorando, em ver, Senhor, o que o Senhor fez na vida dela. Porque muitas pessoas olham, não sabem de nada, o que o Senhor já fez na vida dela. Aqui está a tua serva. Abraça ela, Espírito de Deus. E que juntamente com este exército de intercessão, a tua filha querida possa viver os melhores dias da sua história de vida, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, está apresentada, consagrada para Deus, da cabeça aos pés, por dentro e por fora, para ser instrumento nas mãos do Senhor, a serviço da Assembleia de Deus, missão, família, a igreja em defesa da família e da sã doutrina. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quinta-feira, a nossa irmã Cleide vai estar pregando. Na próxima quinta-feira, o pastor Carlos Jorge. E nós vamos deixar toda uma escala abençoada, pronta aqui. Tem camisa, irmãos, da escola dominical. Procure o presbítero Silas. Precisamos de fechar 20 pessoas. Tem 14 pessoas, mas a gente tem que fechar 20. Cadê as 6? Cadê as 6 pessoas para fechar as 20 camisas? Hã? Falta 6. Procura o presbítero Silas. Amém, meu povo abençoado? Irmãos, está chegando a grande festa, em 7 de setembro. Meu Deus, se prepare. Vai ser uma festa linda para a glória de Deus. Vamos estar passando os hinos para as irmãs ficar ensaiando em casa. Não perde, ajuda nosso pastor nessa empreitada. Nós vamos terminar esse jardim antes dessa festa. E a banda Adenfac, que é a banda de percussão das irmãs do Círculo de Oração, já vai acontecer o ensaio agora no final de maio, com os instrumentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe o povo de Deus. E eu já passei demais do horário. Ô Pai, perdão, pastor. Glória a Deus. Meus queridos, já iremos encerrar. Só quero lembrar